O Via Justiça de hoje fala sobre o combate à alienação parental no Brasil e no mundo. Nossos convidados, o juiz Gustavo Sheik de Figueiredo Teixeira, da Primeira Vara de Família de Betim, e a advogada Juliana Vieira Lobato, especialista em direito de família. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. No dia 25 de abril, comemora-se o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. O que se pode comemorar este ano em relação a esse combate? Houve melhoras na situação, doutor Gustavo? A cada dia, a alienação parental está tomando uma esfera maior na vida dos juristas, dos sociólogos. A preocupação com a alienação parental é cada dia maior. A alienação parental começou a ser abordada no ano de 2002, e em 2006 os tribunais começaram a ventilar. Em 2010 foi promulgada a lei de alienação parental, coibindo diversas condutas, foi vetado o artigo que tratava a alienação parental em si como crime, e em 2000, com o Código Civil já foi prevista a guarda compartilhada também, e em 2015 o Código de Processo Civil abordou em um dos artigos também a alienação parental, estabelecendo no artigo 699 que o juiz fizesse audiência com especialista quando ele vislumbrasse um caso de alienação parental, quando ele estivesse ouvindo o menor. Então está progredindo, eu acredito que os tribunais também estão se aparelhando para trazer especialistas no assunto. Hoje nós já temos assistentes sociais, psicólogos atuando, e a cada dia vamos aprimorando mais para poder combater esse mal que é a alienação parental. Doutora Juliana, qual é a realidade da alienação parental hoje no Brasil e no mundo? A realidade da alienação, na verdade, é que ela está tendo mais visibilidade jurídica, porque ela sempre existiu. A campanha de desconstrução da imagem do genitor, a dificuldade de acesso de um genitor ao filho, isso sempre existiu. Só que tem sido criado mecanismos legislativos e decisões dos tribunais para coibir esse tipo de conduta, tanto no direito comparado quanto aqui no Brasil. Mas a senhora acha que está coibindo como deveria? Ou ainda tem muito a ser realizado? Tem muito a ser realizado, porque a gente precisa de mais estrutura no judiciário para que se possa realmente ouvir essa criança em sofrimento. Mas que realmente, assim, de 5 anos para cá mudou muito o enfoque. Hoje a criança é vista como sujeito de direito, né, no direito de família. Doutor Gustavo, como explicar o desejo de vingança entre cônjuges sob alienação parental? É complicado. Nas separações judiciais fica uma mágoa. Hoje, o divórcio, aquela desconstituição do vínculo matrimonial acaba afetando diretamente a criança. Na verdade, o que se rompe é o vínculo matrimonial e não o vínculo com a criança. Então, isso tem causado diversos problemas para as crianças, e o que não é saudável. Doutora Juliana, sobre alienação parental nos tribunais, quais são os casos mais emblemáticos? Na verdade, os casos mais emblemáticos são os mais comuns que a gente tem observado, que é realmente essa campanha de desconstrução da imagem desse genitor, e isso acontece não necessariamente num litígio, às vezes até na constância de uma conjugalidade, aquele genitor querendo se apropriar afetivamente do filho, começa a desconstruir o outro. E é preciso abordar o seguinte, não apenas tratando desses casos, não apenas é só desconstrução da imagem, não apenas é só o genitor que é o alienante, pode ser o avô, o padrasto, a madrasta, o tio, alguém que exerça algum tipo de influência na vida dessa pessoa pode ser o alienante. Mas eu gostaria que a senhora desse exemplos de casos nacionais que marcaram, né, sob alienação parental. Teve aquele menino no Rio Grande do Sul, né, que foi assassinado, né, que... Não, na verdade, aquilo ali já fugiu à esfera da alienação parental, aquilo ali já foi para a esfera criminal. É o menino Bernardo que eles falam, né? Não, nesses casos aí chegou ao extremo, que é que exatamente com a lei e com juízes capacitados e advogados preparados, a gente tem que conter o início da alienação parental, que é informar para a sociedade medidas para conter esse excesso.
Porque o que acontece? Ou beira o crime, ou então existe o abandono afetivo real dessa criança em relação a esse pai. Então, a gente tem que, independente de qualquer caso que gerou crime ou não, a gente tem que propor uma ação declaratória de alienação parental e pedir socorro ao judiciário para conter isso antes que, efetivamente, essa criança passe a somatizar esse sofrimento. Você se lembra de outros casos nacionais, doutor Gustavo, além do menino Bernardo? É emblemático de alienação parental. O que a gente vê no dia a dia é indícios de alienação parental em pequenas coisas. São vários tipos de alienação parental. Muitas vezes nem o alienador percebe exatamente que ele está fazendo uma alienação parental. O genitor, ou o avô, ou aquele que tem a guarda ou alguma autoridade sobre o menor, muitas vezes ele nem percebe que ele está fazendo alienação e ele utiliza o menor como forma de vingança para um relacionamento dele que não deu certo. Então, casos emblemáticos, eu não me recordo agora especificamente de algum, como a doutora Juliana falou, tem casos que chegam ao extremo da criminalidade, de homicídio. Esses são casos extremos que realmente estão na esfera criminal, eles não estão mais na esfera mera da alienação parental. A alienação parental é uma coisa que começa ali pequena e vai crescendo e pode chegar nesse extremo de um homicídio. Quando e como surgiram as pesquisas? Quer dizer, o senhor falou 2002, né? 2002. Mas as pesquisas sobre alienação parental? Na verdade, na esfera jurídica é nessa data mesmo. Na esfera psiquiátrica, foi um psiquiatra americano, no final da década de 80, que começou a pesquisar na clínica dele na Universidade de Colômbia, que ele recebia muitas crianças em sofrimento decorrência da separação dos pais e de posturas alienantes desses pais. Então, naquela ocasião, ele atribuiu a esse sofrimento da criança esse nome de síndrome da alienação parental. Hoje, tanto a pesquisa médica quanto o próprio direito de família já evoluiu em relação a isso. Não se fala mais síndrome da alienação parental. Não existe mais essa patologia na psiquiatria. Por quê? Porque a criança ela tem estresse pós-traumático, ela tem depressão, existem outras doenças de cunho psíquico que já por si só já abraçam esse sofrimento. Então, a alienação parental saiu do ramo da psiquiatria enquanto síndrome e hoje é um instituto de direito de família. Doutor Gustavo, quais são os aspectos relevantes da lei de alienação parental? Como que a lei conceitua a alienação parental? Bom, o conceito legal de alienação parental é qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por algum dos genitores, ou o pai ou a mãe, ou por algum dos avós, ou por alguém que exerça a guarda ou autoridade sobre a criança, de forma a levar o menor a ter um repúdio em relação ao outro genitor, ou afastar e atrapalhar a manutenção ou a formação de vínculos com esse outro genitor. Então, é um afastamento com relação ao genitor. A lei define as formas, né, de alienação parental. Quais são essas formas? A lei estabelece de uma forma geral esse afastamento e estabelece exemplos, de forma exemplificativa, algumas situações de alienação parental, como a desclassificação de um genitor, o afastamento do domicílio de forma injustificada para poder agredir o outro genitor, para poder afastar o menor da convivência do outro genitor, e dentre esses, a lei estabelece algumas hipóteses nesse sentido, de forma exemplificativa. Quer falar um pouquinho sobre isso, doutor Júnior? É exatamente isso que o doutor Gustavo falou. Ali são exemplos. O rol é exemplificativo, não é taxativo. Pode ter mais outras formas. Exatamente, dentre os quais tem assim, omissão de informações relevantes aos filhos, informações médicas, educacionais, a falsa denúncia de crime, que na verdade isso eu acho que é uma das possibilidades mais graves mesmo, né? Que recorre ao judiciário pedindo a suspensão dessa convivência familiar, supostamente por ter cometido um abuso sexual contra o próprio filho. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouve a Justiça e o combate à alienação parental. Participam do programa o juiz Gustavo Sheik de Figueiredo Teixeira, da primeira vara de família de Betim, e a advogada Juliana Vieira Lobato, especialista em direito de família. Falávamos no bloco anterior, no finalzinho, doutora Juliana, sobre essas falsas denúncias, né, contra genitor e familiares. Como que a justiça trata isso? Na verdade, a justiça, ela trata naturalmente com muita cautela, preservando esse princípio do melhor interesse da criança. E daí o grau de lesão a essa criança, a esse pai alienado. Porque o que normalmente existe? Requer uma suspensão da convivência parental sob alegação de cometimento de crime de abuso sexual e etc. O juiz, naturalmente, até por uma questão de cautela, a tendência é suspender essa convivência, para depois se periciar a criança, observar qual que é a melhor abordagem, até quando a gente estava conversando aqui com o doutor Gustavo, para verificar se houve implantação até de supostas verdades aí, né? Falsas verdades. Porque a criança, ela entra dentro de um contexto fantasioso que ela passa a falar o discurso dessa mãe alienante ou desse pai alienante. É o que eles falam de falsas memórias, é isso? implantação de falsas memórias. A expressão jurídica que tem que ser usada é essa. Então, assim, é um processo extremamente doloroso para esse pai alienado, para essa criança, e a reflexão que a gente tem que fazer em cima disso é a seguinte: a maior vítima é a criança. Esse genitor alienante, ele não conseguiu estabelecer um campo neutro com o outro genitor para cuidar desse filho, né? Então, ele tem objetivado essa criança para ofender o outro. Doutor Gustavo, por que se diz que a guarda compartilhada ela seria a melhor opção para evitar a alienação parental? A guarda compartilhada, ela divide as responsabilidades. O convívio, aumenta o convívio dos genitores com a criança. Então, muito defendida pela desembargadora Maria Berenice Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também foi do IBDFAM, ele traz um convívio maior e isso auxilia muito. É claro que tem que ter uma boa interação entre os dois genitores para que a convivência seja saudável. Agora, falar que o menor não perde a referência de residência. A maior referência que o menor precisa ter é do pai e da mãe. Então ele tem que ter a referência dos genitores. A referência da residência é importante, mas muito mais importante do que isso é a referência dos genitores. Se você dá uma guarda unilateral, é claro que se não tiver outra opção, a guarda vai ser unilateral. Mas inclusive o CNJ, na recomendação 25 da ministra Fátima Nancy, recomenda a todos os juízes de família do Brasil que optem pela guarda compartilhada se não houver acordo entre os genitores e se não houver nenhum motivo para que você estabeleça a guarda unilateral. Então a regra tem que ser a guarda compartilhada. Ela, sem dúvida, é a melhor opção. Gostaria que a senhora concorda que é a melhor opção, a guarda compartilhada? A melhor opção, porque não existe ex-pai e ex-mãe, né? Existe ex-marido e ex-mulher. A avaliação do formato da guarda compartilhada aí tem que ser feita realmente na instrução do processo. Se ela vai ser alternada com essa alternância de lares ou se ela vai ter o compartilhamento, mas ter uma residência fixa para um deles. Mas que é fundamental que haja a coparticipação, né, daquele genitor que porventura não resida com o filho, isso sem dúvida nenhuma. É um direito do filho. Quais são as sanções aplicadas ao cônjuge alienante? A lei estabelece o afastamento, como a doutora Juliana já abordou, o afastamento do convívio, e aí você estabelece uma possibilidade até de convívio acompanhado, para poder retomar o convívio da criança ou do adolescente com aquele genitor ou avô alienador, porque dessa forma você retira a possibilidade. Agora você tem outras medidas, você retira a possibilidade de continuar perpetuando aquela situação de alienação parental. Agora tem outras medidas, fixar o domicílio da criança, mas tudo isso exige, como a doutora Juliana abordou bem, exige uma aprofundada análise, porque muitas vezes você não consegue perceber se é o alienador, se é o alienador aquele genitor ou se é o outro, porque a criança começa a ficar confusa com essa implantação de falsas memórias.
Então, é muito delicado, a gente tem que ter muita sensibilidade, a gente conta com o apoio do setor psicossocial para poder fazer estudos e avaliar melhor aquela situação, além da instrução. Doutora Juliana, como que se resolve o dano moral da alienação parental? O dano moral, na verdade, ele é consequência de uma alienação já consolidada, né? Que existiu a desconstrução ou tem existido a dificuldade. Então, é o pai que chega na casa da mãe para pegar a criança não está. Então, vão tendo sucessivos problemas que vão sim gerar o dano moral. Só que, particularmente, eu acho que o enfoque não é na indenização por dano moral, que também é uma maneira de não separar daquele genitor alienante. A busca é a solução para essa criança, que é sim com propositura de uma ação declaratória de alienação parental, pedindo a reversão de guarda dessa criança, na hipótese dessas tentativas de separação do genitor da criança não ter um fim. Então, assim, o viés, particularmente, sob o meu entendimento, não é via dano moral, não. Quais são os efeitos da alienação parental até a idade adulta? Os efeitos são gravíssimos, inclusive tem estudos do IBDFAN sobre percentual, salvo engano, são 70% daqueles menores que praticam atos em conflito com a lei, atos análogos a delitos, sofreram algum tipo de alienação parental durante a vida. Então você tem depressão, na idade adulta, depressão, pânico, ocorrência de crimes violentos, tudo isso já, além daquele menor que sofreu alienação parental, no futuro ter dificuldade para ter um relacionamento porque ele não conviveu com aquilo. E até mesmo problemas de estabelecer certo preconceito com relação a um gênero ou outro, tendo em vista a situação de alienação que ele sofreu. E pode agir igual os pais agiram? Pode agir. A tendência é essa, de agir igual os pais agiram em razão de toda aquela vivência durante a formação psicológica da criança. Vamos fazer mais um intervalo, um rápido intervalo, e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Combate à alienação parental. Este é o tema do nosso Via Justiça de hoje. Participando do programa, o juiz Gustavo Sheik de Figueiredo Teixeira, da primeira vara de família de Betim, e a advogada Juliana Vieira Lobato, especialista em direito de família. Doutora Juliana, gostaria que a senhora contasse alguns casos do escritório que mais marcaram a senhora em termos de alienação parental. Eu recebi um cliente uma vez que ele tinha 4 filhos, sendo que o filho mais novo dele devia estar na casa dos 21 anos de idade. Ele estava queixando que existiu alienação parental contra ele. Mas, assim, essa situação, ela já estava consolidada. Esses filhos, infelizmente, esse pai demorou demais, né? Esses filhos passaram a infância, adolescente, a idade adulta, achando que o pai não era a pessoa que, de fato, amorosa era. Então, nesse caso, sim, caberia uma ação indenizatória contra essa genitora, mas mais para usar a demanda como um instrumento de manifestação do desejo dele de estar ao lado desses filhos, dele poder contar essa história que foi omitida, né? Esse é o caso que mais me incomodou. Então pela é possível demora. dizer que chega a um ponto sem retorno. Infelizmente. Por isso que eu falo muito com os meus clientes o seguinte: ao menor sinal de alienação parental, tem que buscar ou uma ajuda psicoterápica ou então o socorro do judiciário mesmo, para conter isso antes que a criança sofra. Doutor Gustavo, os alienantes, eles conseguem enganar o juiz? Ou seja, eles chegam a ignorar as decisões judiciais? A decisão judicial, quando ela é descumprida, nós temos mecanismos para poder fazer cumprir. Busca e apreensão do menor. Agora, não é muito fácil, a gente precisa de uma instrução aprofundada, não é muito fácil se perceber uma alienação parental. Durante a instrução do processo, você vai apurando exatamente, entrando no núcleo familiar para apurar exatamente o que está acontecendo. E com o tempo, com estudos sociais, psicossociais,
consegue-se perceber, fazer uma instrução boa do processo para detectar o que está acontecendo exatamente, para aí sim o judiciário começar a agir de forma efetiva para combater e repudiar. Inclusive, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, tem uma recomendação aos membros do Ministério Público que atuem de forma veemente para combater, a recomendação 32 do CNMP, para combater a alienação parental de todas as formas. Então, nós contamos com o auxílio dos advogados, contamos com o auxílio do Ministério Público e com toda aquela equipe multidisciplinar para poder apurar e combater de forma veemente a alienação parental, esse mal que é causado no menor. São muitas as buscas e apreensões por causa de descumprimento de decisões judiciais? É comum ter busca e apreensão, principalmente quando se estabelece direito de visita ou guarda compartilhada de um dos genitores impedir o outro de ver a criança ou adolescente. E aí a gente tem que agir com a busca e apreensão nesses casos. Quais são as cautelas, doutora Juliana, para se evitarem os traumas na entrega da criança nesses casos de busca e apreensão? Na verdade, a busca e apreensão é a ponta do iceberg, né? Porque a busca e apreensão, por si só, esse pedido de socorro desse genitor que não consegue ter contato com o filho, por si só já é muito traumático para as crianças. Ao invés daquele que detém a criança entregar espontaneamente num ambiente de leveza, que é esse ambiente que a criança merece, não. Chega um oficial de justiça, às vezes o oficial de justiça pede reforço policial, a criança é arrancada dos braços dessa pessoa. Isso por si só já é muito sintomático de que existe uma alienação parental. Aquela fala, o meu filho não quer ir com o pai, essa fala já está contaminada com alienação parental. Esse desejo ele tem que ser construído pela mãe, ele tem que ser construído e preservado por essa família. Então, isso por si só, o juiz, uma das grandes inovações dessa lei da alienação parental é que o juiz pode, inclusive, agir de ofício para conter essa alienação parental, numa ação que necessariamente não tem nem conexão com guarda, com convivência familiar. Se no curso da instrução ele perceber que está tendo algum sinal de alienação parental, ele pode agir de ofício. É verdade, doutor Gustavo, que o pai ou a mãe que pratica alienação parental tem uma tendência a ser reincidente? A reincidência, como o fato em si não é crime, o crime poderia ter uma figura delitiva criminal quando se faz falsa imputação, mas em si não é crime. Então a reincidência... Vamos dar um nome então para repetição. Repetição, né? Sim. Poderia haver repetição. Geralmente acontece, mas o judiciário age para evitar. A busca e apreensão ela é muito traumática, mas tem hora que é o único meio, único meio cabível para resolver aquela situação. E o judiciário tem que agir de forma a evitar essa repetição. A repetição pode acontecer se não houver uma atuação firme das equipes, da equipe multidisciplinar e do judiciário para combater aquela alienação que está acontecendo. E, na verdade, a repetição dessa conduta alienante é o primeiro passo para uma reversão de guarda, né? É o primeiro passo para uma reversão de guarda. À medida que essa conduta de negativa de entrega da criança fosse repetindo, boletim de ocorrência, medida de apreensão, é o primeiro sinal de que essa pessoa não está apta a exercer a guarda das crianças. E a alienação parental ela vai acontecendo aos poucos. Ela começa com uma pequena conduta, vai aumentando, e de forma repetitiva, e aí sim, essa repetição, e aí ela toma corpo, e é isso que o judiciário, o Ministério Público, os advogados têm que combater. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Primeiro com a senhora, doutora Juliana. É um conselho que eu faço a quem está nos assistindo. Existindo algum sinal de alienação, não espere que a criança somatize isso. Busque ajuda ou de um amigo em comum, ou de um psicoterapeuta, ou até mesmo do judiciário, para conter, desde o início, esse tipo de procedimento. Caminho jurídico existe. Então, a pessoa realmente tem que buscar preservar o filho e assegurar o que for melhor para ele. O senhor agora, doutor Gustavo? A alienação parental ela pode acontecer, inclusive, durante o vínculo matrimonial, mas ela, a maioria das vezes, acontece quando há uma ruptura da relação matrimonial ou de uma união estável. Então, nessas ocasiões, deve-se buscar um terapeuta e, além do judiciário, para equalizar a situação e resolver para prevenir qualquer espécie de alienação parental que possa acontecer.
Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail, viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.